Por que decidir ser batizada? Muitas vezes a gente faz coisas que a gente acha que não iria fazer, porque com o tempo a gente aprende, a gente muda, a gente cresce. A pessoa que você abraçou hoje pode não ser a mesma de há 10 anos atrás, porque o mundo, as provações e principalmente Deus é capaz de mudar qualquer pessoa. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Eu realmente me decidi que iria me batizar. Levei muito tempo para tomar essa decisão. Mas qual é o significado do batismo na vida da gente? Quando a gente se converte, muitas vezes algumas pessoas confundem, acham que é porque a gente mudou de religião, mas nem sempre isso acontece. Conversão é quando a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Muitas pessoas, assim como eu, foram batizadas quando pequenas por nossos pais. Isso foi um momento muito lindo, porque era um momento que nossos pais estavam entregando a gente, para que a gente fosse viver uma vida com Cristo, uma vida com Jesus. Só que com o tempo a gente cresce, a gente toma as nossas próprias decisões e muitas vezes a gente abandona aquele caminho de Deus que os nossos pais estavam nos ensinando. A gente entra em diversos movimentos do mundo, tantas coisas para fazer, a gente se ocupa com tantas coisas que a gente esquece de se ocupar com coisas de Deus, de estar mais próximo de Deus. A gente até esquece de orar, aquelas orações que os nossos pais nos ensinaram quando éramos pequenos. Quanto aprendizado a gente tem, não é mesmo? Dos nossos pais, dos nossos avós. E quando a gente se converte é que a gente começa a lembrar aquelas pequenas sementinhas que eles estavam plantando lá atrás e que muitas vezes a gente não entendia. Eu mesma não entendia. Eu, por tantas vezes, eu achava que isso era bobagem, batismo, essas regras, esses rituais das igrejas, eu achava que era bobagem. Mas aquilo que está na Bíblia é a sabedoria de Deus. E se Jesus se batizou, foi batizado por João Batista, quem sou eu para não ser batizada? Em Mateus 3, a gente vê essa passagem onde João Batista batizou Jesus. João Batista estava pregando no deserto da Judéia e ele disse: "Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. É a voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para ele." João vivia no deserto, as roupas dele eram feitas de pelo de camelos, ele usava um cinto de couro na cintura e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista era primo de Jesus, só que eles foram criados em locais diferentes, então eles não se conheciam. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Maria estava esperando Jesus, ela foi visitar Isabel, mãe de João Batista. E quando Maria chegou na casa de Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel se mexeu, porque Isabel era estéril e Deus deu para ela de presente um filho, assim como deu Jesus para Maria. Então o João, ele estava no deserto batizando as pessoas no Rio Jordão. As pessoas confessavam seus pecados e eram batizados por ele. Até que certa vez chegou Jesus. João Batista falava: "Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim
vai vir alguém muito mais poderoso que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias ou de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veio Jesus a Galileia, ao Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado, mas tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que eu assim o faça para cumprir toda a justiça, cumprir aquilo que estava nas profecias. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Se Jesus, que era Jesus, foi batizado por João Batista, se a gente precisa imitar aquilo que Jesus fez, se nós precisamos ser imitadores de Jesus, seguidores, fazer aquilo que ele fez, amar como Jesus amou, respeitar as pessoas como ele respeitou, ensinar coisas boas, ensinar sobre a palavra de Deus como ele ensinou, viver como irmãos, viver com amor, viver com honestidade, fazer aquilo que é certo. Se ele se batizou, eu pensei, eu também devo me batizar. E isso é um gesto de humildade também. É quando a gente reconhece. Eu reconheci que era o momento de eu me entregar a Deus, a Jesus, e permitir que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Por isso, muitas pessoas às vezes resolvem se batizar ou talvez até mudem de religião e as famílias ficam assustadas, se sentem ofendidas, mas a gente não pode, em momento nenhum, desprezar nada do que nossos pais nos ensinaram, o caminho que eles nos ensinaram, se o caminho foi do bem. Só que temos o direito de decidir quando crescemos o caminho que nós queremos continuar. As sementes que os nossos pais plantaram, a gente vai continuar a semear. A diferença é que às vezes você acha grupos que você se identifica mais, outros que você se identifica menos, e isso é natural. A gente pode ter fé, a gente pode ter um relacionamento com Deus sozinho no nosso quarto, mas chega um momento que sentimos a necessidade de estar com outras pessoas para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia mais, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa caminhada. Então, por isso que muitas pessoas decidem ir por um caminho e por outro, desde que seja o caminho de Deus, aquilo que é certo, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus. Não importa nas famílias se existem escolhas diferentes, desde que elas sejam ligadas a Deus, desde que a gente não tire os olhos de Deus, que os nossos olhos fiquem fixos a Jesus e a tudo aquilo que Ele ensinou. Então, se você decidir se batizar, pode ser que algumas pessoas da tua família vão estranhar, mas com o tempo elas vão entender. Assim como a gente também deve respeitar as visões de cada um, que a nossa também seja aceita e respeitada. E o mais importante de tudo é a gente fazer a vontade de Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica.
Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.